A gente está acostumado a ver essa imagem, né? Um cão farejador numa cena de crime. É uma imagem super forte, mas será que é confiável? O que acontece quando o faro de um cão é a principal evidência de um caso? Vamos dar uma olhada num estudo que tenta separar o mito da ciência e responde essa pergunta. Podemos mesmo confiar nesses heróis de quatro patas? Porque é o seguinte, apesar da gente ver esses cães como verdadeiros heróis, o que eles encontram é muitas vezes questionado na justiça. E poxa, quando a resolução de um crime ou a liberdade de alguém está em jogo, a confiabilidade não é um luxo, né? É uma necessidade absoluta. E é exatamente aí que a ciência entra. A comunidade forense já pede isso há muito tempo. Provas. Provas concretas, padronizadas, do que esses cães realmente conseguem fazer. E essa citação do estudo resume o desafio perfeitamente. Isso nos leva, então, ao centro da questão. Sem uma base científica, algo que possa ser repetido e provado, o alerta de um cão pode ser facilmente descartado num tribunal. Vira quase um palpite, entende? Algo sem comprovação. E foi aí que o estudo de Rieso e seus colegas entrou em campo. Eles bolaram um experimento super rigoroso feito justamente para responder essa pergunta de uma vez por todas e trazer os dados concretos que o sistema de justiça tanto precisava. Tá, mas como eles fizeram isso? O objetivo era criar um teste que fosse, assim, cientificamente incontestável. Um teste capaz de medir a eficácia real dos cães num ambiente controlado, mas que imitasse os desafios do mundo real. E aqui estão os nossos especialistas. 2 labradores, um com 5 e o outro com 3 anos. E olha, eles não eram novatos não. Os dois passaram por 16 meses de treinamento pesado, com mais de 6.000 buscas, se preparando especificamente para esse tipo de trabalho. E para garantir que os resultados fossem impecáveis, os pesquisadores usaram o que há de melhor na ciência: um protocolo duplo cego. Isso aqui é crucial. Pensa só, significa que ninguém ali no local, nem o condutor, nem os observadores, sabia onde estava a amostra certa. Assim, a decisão dependia única e exclusivamente do nariz do cão. Zero chance de influência humana, mesmo que sem querer. O experimento foi dividido em 2 fases bem inteligentes. Primeiro, um teste de sensibilidade. Qual é a menor quantidade de cheiro que eles conseguem detectar? E depois, o teste de discriminação. Será que eles conseguiriam achar o cheiro certo no meio de um monte de outras distrações? E quando a gente fala em distrações, era uma verdadeira cena do crime de cheiros. Os pesquisadores usaram de tudo: sangue de porco, que é quimicamente bem parecido com o humano, água sanitária, detergentes, restos de comida, tudo para simular o caos de odores que um cão encontraria numa situação real. E então, com um teste tão rigoroso assim, como é que os cães se saíram? Bom, os resultados foram, para dizer o mínimo, impressionantes. O estudo conseguiu documentar cientificamente o quão poderoso o olfato de um cão treinado realmente é. Lembra do teste de sensibilidade? A ideia era levar os cães ao limite. Eles pegaram sangue de cadáver humano e foram diluindo, diluindo e diluindo mais um pouco, até chegar numa proporção que é quase difícil de acreditar. 1 para 1 milhão. Para ter uma ideia do que isso significa, é como tentar achar uma única gota de sangue em mais de 50 litros de líquido. E mesmo nessa diluição absurda, os cães acharam alvo. Para medir a precisão, os pesquisadores usaram uma métrica chamada Valor Preditivo Positivo, o VPP. É um conceito simples. De todas as vezes que o cão deu um alerta, em quantas ele estava certo. Um VPP alto é o que todo mundo busca para ter confiança no resultado. E se liga só nesses números. O cão A chegou a atingir um VPP de 100% em vários testes. Isso mesmo, 100%. Ou seja, toda vez que ele deu alerta, ele estava certo. Já o cão B também foi incrível, com o VPP chegando a 96%. É quase nenhum alarme falso. E na fase de discriminação, com todos aqueles cheiros para confundir, a mesma história de sucesso. Os 2 cães conseguiram filtrar todo aquele ruído de fundo e focar no cheiro que importava, mesmo quando as distrações eram muito, mas muito mais fortes. Então, qual é o veredito final baseado nesses dados tão robustos? A ideia de que a habilidade dos cães de cadáver é só uma história, uma coisa meio anedótica? Bom, isso foi basicamente desvendado pela ciência. A conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo de uma forma muito poderosa, né? Reforça que um cão bem treinado opera num nível de percepção que vai muito além do nosso.
Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte: a grande vitória não é só descobrir que os cães são bons nisso. A maior contribuição desse estudo é o método. Ele fornece um modelo, um passo a passo para validar cientificamente o desempenho de qualquer cão detector. E por que tudo isso importa tanto? Bom, importa porque agora existe um modelo científico para certificar qualquer equipe canina. Importa porque garante que a evidência que chega num tribunal é realmente sólida. E, por fim, importa porque leva a detecção canina do status de uma arte para o de uma ciência forense de verdade. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se cada cão detector for validado com esse tipo de rigor científico, será que o faro canino poderia se tornar não apenas uma ferramenta útil, mas uma das mais confiáveis e irrefutáveis que existem na investigação forense? Fica aí o pensamento.